Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula. Bom, nessa sequência de aula nós estamos então tratando sobre as tendências pedagógicas na prática escolar, certo? Bom, então nós fizemos uma série de aulas, né, antes dessa, e nessa série de aula anterior a gente estava falando sobre uma tendência pedagógica liberal, tá certo? Na oportunidade nós falamos lá de 4 tendências, né? A tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, a tendência renovada não diretiva, né, que é um braço da escola nova, ou seja, um braço dessa tendência renovada progressiva da anterior. E por último, nós falamos da tendência liberal tecnicista, tá certo? E nessa sequência que a gente inicia hoje, a gente vai falar sobre a pedagogia progressista, né? E a primeira tendência que a gente vai estudar dentro dessa pedagogia progressista é a progressista libertadora. Então perceba, qual é o marco que vai dividir então a tendência anterior que a gente estava lidando, que era liberal, dessa progressista? Perceba, nas tendências anteriores liberais, nós tínhamos como pressuposto o liberalismo, ou seja, as leis que norteiam os princípios do capitalismo. E agora, na tendência progressista, nas tendências progressistas, vão ser 4 no total que a gente vai ver, vai tentar se fazer um desvinculamento do papel que a escola tem, do papel que a educação tem na sociedade, desse viés mercadológico, né, desse viés capitalista, tá certo? Então vamos lá então, pessoal. Bom, então nessa tendência progressista que nós estamos trabalhando, o principal pensador que norteou os fundamentos que dão a base para essa tendência é o educador brasileiro Paulo Freire, tá certo? Então Paulo Freire foi um educador, um brasileiro que é conhecido aí internacionalmente, né? Um professor que esteve ausente do Brasil durante o regime militar, foi exilado, né? Paulo Freire ele desenvolveu uma metodologia de educação, uma metodologia de alfabetização de adultos que partia do pressuposto de que se deve utilizar toda a realidade na qual aquele aluno estava ali inserido, tá certo? Paulo Freire é conhecido internacionalmente, né? É um pesquisador que ganhou mais de 40 títulos de doutor honoris causa, né? E hoje é considerado aí como o patrono da educação brasileira. Então, nossa completa aí nossa completo reconhecimento, né, e reverência diante desse educador, né, que orgulhosamente é brasileiro, tá certo? Bom, então aí tem uma imagem de Paulo Freire, tá? Então, seguindo então para essa tendência que ele desenvolveu, vamos ver então detalhadamente então, qual que é o papel da escola, quais são os pressupostos de aprendizagem, como se dá a relação professor-aluno nessa tendência. Então, inicialmente vamos falar do papel da escola. Qual que é o papel da escola dentro dessa tendência, né, progressista? Perceba que não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca é uma atuação não formal. Entretanto, professores e educadores engajados no ensino escolar vêm anotando o pressuposto da pedagogia. Perceba, quando ele fala que a marca desse aspecto, dessa tendência pedagógica é uma atuação não formal, o que ele quer dizer com esse termo não formal? Quando a gente fala não formal, ele quer sair daquele espaço formal de ensino e ele quer pegar um espaço que, por exemplo, não é um espaço formal de ensino e usar aquele espaço para o papel do ensino, tá certo? Então, o que seria o espaço não formal? O espaço não formal é todo o contexto que envolve o nosso aluno, tá certo? Então, se é um aluno, por exemplo, que trabalha no chão da fábrica, o chão da fábrica vai ser o contexto escolar dele. Né? Se é um aluno que trabalha lá no sertão, é um aluno que trabalha lá na agricultura, então esse sertão, essa agricultura vai ser o espaço a partir do qual o professor vai iniciar o processo de ensino, o processo de formação desse educando, tá certo? Então entendam isso como essa caracterização do que o Paulo Freire chama de espaço não formal. Então assim, quando se fala na educação em geral, disse que ela é uma atividade onde professores e alunos mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, ative o nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social. Então perceba que nessa
essa perspectiva, o objetivo que se tem ali é de que o aluno tome consciência da classe social a qual ele pertence, é de que o aluno tome consciência do contexto ao qual ele está inserido e que a educação ela precisa, sobretudo, vir ao encontro da mudança da realidade ou da concepção da realidade que ele precisa ter diante desse contexto em que ele vive, tá certo? Então, tanto a educação tradicional, denominada como educação bancária, que visam apenas depositar informações sobre o aluno, quanto à educação renovada, que pretenderia uma libertação psicológica individual. São domesticadoras, pois em nada contribuem para desvelar a realidade social da opressão. Então, Paulo Freire ele chamou a educação anterior, a tendência liberal tradicional, de educação bancária. Quando ele fala nessa educação bancária, o que ele quer dizer com esse termo bancária? Ele faz analogia perfeitamente com um banco, né? O banco é aquela instituição em que a gente vai lá simplesmente e deposita, né? E coloca ela para gerir o nosso recurso financeiro. Então ele fez a analogia dessa instituição bancária com a educação, né? Então para ele essa educação liberal tradicional, ela nada mais é com a educação bancária, porque só se preocupa em depositar no aluno as informações que são de interesse do sistema. Ou seja, elas não desenvolvem, elas não despertam no aluno nenhuma curiosidade para se desvelar, por exemplo, a sua realidade social, a realidade na qual aquele contexto que ele está inserido. Então, entenderam aí o conceito, né, que o Paulo Freire traz aí de educação bancária. Quais são os conteúdos que priorizam ser ensinados? Né? Que tipo de conteúdo que essa tendência progressista, né, traz para a gente? Bom, então são denominados os temas geradores. Eles são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Então, concebe-se muito essa questão de temas geradores. Então, perceba, se nós temos uma escola, por exemplo, que está inserida numa zona rural, é interessante você pegar, por exemplo, um tema gerador, a produtividade rural que aquela comunidade tem, e dentro daquele contexto, todos os professores das diversas disciplinas, por exemplo, podem trabalhar com um tema gerador e adequar-se àquele contexto, que é um contexto que já faz parte do aluno. Então, por exemplo, imagine você que eu tenho uma escola onde esses alunos, né, são provenientes dessa comunidade, essa comunidade rural, que trabalha, por exemplo, com a agricultura de subsistência. Né? O professor de química, por exemplo, pode trabalhar o conceito dos próprios reagentes que tem ali nos insumos agrícolas que são ali aplicados naquela agricultura. Né? O professor de geografia pode trabalhar conceitos sobre a precipitação e sobre o aspecto da geografia daquele solo. Né? O professor de história pode trabalhar, por exemplo, quais são as comunidades que historicamente ocuparam aquela região, desde a época em que o Brasil não tivesse sido ainda invadido pelos portugueses, né? Até esse momento da invasão, Brasil colônia, Brasil república, né? Enfim, esses temas geradores eles têm a capacidade de partir da realidade que o aluno está inserido, né? E eles têm a capacidade de contemplar todas as disciplinas, né, que fazem parte ali daquele currículo. Os conteúdos tradicionais são recusados porque cada pessoa, cada grupo envolvido da ação pedagógica dispõe em si próprios, ainda de forma rudimentar, dos conteúdos necessários das quais se parte. Então, mais uma vez, né, é aquela tentativa de rompimento com a educação bancária que Paulo Freire, né, muito bem disse no slide anterior. Então, o importante não é necessariamente a transmissão de conteúdos específicos, né, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. Perceba que eu vou trazer para vocês um exemplo pessoal, um exemplo meu. Quando eu estava na educação infantil, né, na educação formal, né, uma tendência aí liberal tradicional, me foi apresentado, por exemplo, a experiência do Egito, né, a experiência do Rio Nilo, que era uma dádiva daquele povo. E durante muito tempo a gente ficou com aquela fantasia na cabeça como é que era o Rio Nilo, como que aquele contexto acontecia, mas em nenhum momento, por exemplo, na minha escola, nos foi levado para conhecer o rio que abastecia a cidade, para conhecer a comunidade que vivia no entorno daquele rio, para conhecer a realidade que a gente estava ali inserido. Então perceba, não é que você não pudesse falar, né,
da presença e da importância que um rio, por exemplo, como é o Rio Nilo, tem para aquela comunidade. Mas imagine você uma escola que, antes de iniciar esse contexto externo, ela começasse a iniciar o contexto que está inserido naquela comunidade. Perceba que isso seria, de fato, uma educação libertadora. Porque antes de conceber uma realidade que está ali praticamente intangível para os alunos, que nunca saíram sequer daquela cidade, eles partiriam de algo concreto, algo que que faz parte da realidade deles. Então, essa perspectiva de libertação é o que Paulo Freire, então, introduziu quando ele propôs essa tendência, né? A transmissão dos conteúdos estudados a partir de fora é considerada como uma invasão cultural ou o depósito de informação, porque não emerge do saber popular. Se forem necessários textos de leitura, estes deverão ser redigidos pelos próprios educandos, né, com orientação do educador. Tá certo que isso que nós acabamos de falar, ele vem ao encontro desse texto, né? Quando a gente tem a capacidade, né, como educador tem a capacidade e a condição de partir dessa realidade na onde o educando está inserido. Em nenhum momento o inspirador e mentor da pedagogia libertadora, que foi o Paulo Freire, deixa de mencionar o caráter essencialmente político de sua pedagogia, o que, segundo suas próprias palavras, impede que ela seja posta em prática em termos sistêmicos nas instituições oficiais antes da transformação da sociedade. Então, Paulo Freire deixou muito claro que o contexto que nós vivemos na educação, ele é um contexto que não é obra do acaso, é um contexto que foi cirurgicamente, né, pensado para que seja dessa forma. Então, nenhum governo em sã consciência vai desejar, por exemplo, que o processo de educação na qual o seu estado, a sua região está inserida, possa libertar, né, aquelas pessoas do pensamento no qual eles estão ali inculcados. Um pensamento de dependência do sistema, um pensamento de dependência daquela classe que está ali oprimindo, né, aqueles trabalhadores que são ali classicamente, né, historicamente marcados por uma incapacidade de mobilidade social, socioeconômica, tá certo? Então é óbvio que a gente não vê esse tipo de discussão sobre como se melhora o processo de ensino-aprendizagem sendo tratado na grande mídia, né? Sendo tratado aí nos grandes debates que fazem parte do governo, tá certo? A metodologia de ensino dessa tendência, então, para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo, aquela em que os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Gente, falando um pouquinho assim da história e da questão de como surgiu esse processo que o Paulo Freire trabalhou. Então, assim, o Paulo Freire ele inicialmente se tornou conhecido porque ele conseguiu educar mais de 300 trabalhadores em apenas 40 dias. Ele conseguiu alfabetizar mais de 300 trabalhadores rurais em apenas 40 dias, né, de processo de ensino-aprendizagem. Isso aconteceu no município de Angicos, né, no Rio Grande do Norte. Então, inicialmente, esse processo de alfabetização que foi criado aí por Paulo Freire, ele se dá no contexto da educação de jovens e adultos. Mas hoje, essas premissas, elas vêm sido estudadas por diversos pesquisadores, estudantes universitários, e essa característica que Paulo Freire inicialmente começou lá no processo de educação de jovens e adultos, ela tem tentado ser implementada em todos os níveis de ensino, seja na educação infantil, seja também lá na educação de ensino superior. O diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer. Educador e educando, e educando, educador. Então perceba que o diálogo ele está o tempo todo permeando esse processo de ensino-aprendizagem. Então aqui quebra-se aquele paradigma trazido lá pela tendência liberal tradicional, onde o professor é o centro das atenções. Né? Existe aqui vários livros que o Paulo Freire escreveu, né? Pedagogia do oprimido, Pedagogia da Pergunta, e nesse livro A Pedagogia da Pergunta, o Paulo Freire deixa assim, como reflexão, o ato de perguntar, né? Esse ato de perguntar, muitas vezes na tendência tradicional, ele é tosado, né? O aluno é tosado a não perguntar, a não questionar, né, nenhum tipo de dúvida que ele traga
para o professor, né? E o professor se sente ali numa zona de conforto, porque não é em nenhum momento questionado. Aqui não, aqui a gente prioriza o diálogo o tempo todo, porque quando você vai para o processo de ensino-aprendizagem, não somente o professor parte na via única de ensinador, mas ele também vai adotar a via de aprendizagem, porque o contexto que aquele aluno, por exemplo, está ali inserido é um contexto diferente do professor e, obviamente, o professor também pode sair daquele processo ali também enriquecido com informações que até então ele não conhecia. Então, assim, o diálogo ele se dá em via de mão dupla nesse processo dessa pedagogia, né, progressista libertadora. Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o grupo de discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das atividades, tá certo? Então, o professor é uma espécie de animador, que por princípio deve descer ao nível dos alunos, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve caminhar junto, intervir o mínimo indispensável, embora não se deve furtar, quando necessário, de fornecer aos alunos uma informação mais sistematizada. Ou seja, a gente coloca, existe nessa tendência agora, a inversão completa do agente protagonista do processo. Então, esse agente protagonista deixou de ser completamente o professor e passou a ser quem? O aluno, juntamente com o contexto no qual ele está ali inserido. Como se dá, então, essa relação professor-aluno? Né? A gente estava saindo do item anterior, já entrando nesse contexto. Então, nos diálogos, como método básico, a relação é horizontal, onde o educador e o educando se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. Então, é literalmente o momento em que o professor desce do palanque, né? O professor desce ali do tablado e ele se nivela aos alunos. Primeiro, para que ele possa compreender o contexto onde o aluno está inserido. Segundo, para que ele possa promover nesse aprendiz, né, a capacidade ali de se abrir, de enxergar no professor como um elemento, né, que também está inserido no contexto, uma pessoa que também vem de uma realidade que muitas vezes pode ser diferente, mas pode ter alguns aspectos de relação com aquela onde o aprendiz está inserido. O critério de bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde a consistência. Então não faz sentido quando o processo de ensino-aprendizagem parte de premissas que não são aquelas onde a sociedade está ali inserida. Né? Paulo Freire ele mostra nesse livro que eu citei para vocês, A Pedagogia da Pergunta, um contexto muito interessante onde ele viveu quando ele estava trabalhando no Conselho das Igrejas, né, na África. As pessoas ali eram incentivadas a comerem pão, a irem na padaria, a comprar um pão, né? E em nenhum momento foi priorizado para eles ali o consumo de uma fruta que havia com abundância na cidade, que era a fruta pão. Ou seja, aquela fruta tinha as mesmas características, né? As mesmas propriedades, as mesmas vitaminas, a mesma energia que o alimento pão produzido de forma artificial tinha, né? Então, assim, tirou-se completamente do contexto do ensino-aprendizagem algo que era inerente àquele ambiente para inserir ali algo que era pertencente a uma outra realidade cultural, né? Quantos de nós aqui não usamos o termo, né? Quando você vai, por exemplo, à padaria comprar, eu vou comprar pão, é o pão francês, né? E a gente às vezes, né, começa a ignorar aspectos alimentares. Por exemplo, estou falando da questão alimentar, porque o Brasil ele é riquíssimo, né, nessa questão de produção alimentar. A gente começa a ignorar, por exemplo, uma realidade que faz parte do nosso meio. Por exemplo, eu moro no estado, o estado de Mato Grosso, nós temos aqui em Mato Grosso 3 biomas, né? Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica. E o Cerrado ele é muito rico, ele produz diversas frutas, né? Então imagine você uma realidade onde a escola começa a lançar mão de todo esse contexto que faz parte dos alunos, né? Isso certamente faria do ensino, né, um processo mais efetivo. Então elimina-se por pressuposto toda a relação de autoridade, sob pena de esta inviabilizar o trabalho de conscientização e de aproximação da consciência. Então não existe mais aquela questão do professor ser o detentor de toda a autoridade. Não, o aluno também ele tem autoridade, né? A autoridade de relatar como é o contexto que ele vive, né? A autoridade de relatar, né, como está inserido todo aquela informação, como que ela pode ser inserida ali na realidade desse aluno, né?
Quais são os passos da aprendizagem que essa tendência, né, preconiza? Então, a codificação e decodificação e problematização da situação permitirão aos educandos um esforço de compreensão do que é vivido por eles, né? Até chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua realidade, onde, através da troca de experiência em torno da prática social, você consegue ter uma efetividade maior no processo de ensino-aprendizagem, né? E nisso consiste o conteúdo do trabalho educativo, onde dispensa-se um programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta de aprendizagem. Formas essas próprias da educação bancária, portanto, né, domesticadoras. Então, Paulo Freire propõe aí uma nova metodologia, inclusive da verificação de aprendizagem, né, onde ele tenta, né, retirar todo aquele viés que se aplica lá na tendência, né, liberal. Entretanto, admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador e educandos no processo de grupo e, às vezes, a autoavaliação feita em termos de compromissos assumidos com a prática social. Pressupostos de aprendizagem, né? A própria designação de educação problematizadora, como correlata da educação libertadora, revela a força motivadora da aprendizagem. Então perceba que, mais uma vez, o que ele traz como educação problematizadora é todo aquele processo de ensino-aprendizagem que leva em consideração o contexto daquela comunidade ali vivida. Então, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se ela resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de uma imposição, né, ou de uma memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao qual se chega pelo acesso de compreensão à reflexão crítica, né? E o que o educando transfere, em termos de conhecimento, é o que foi incorporado como resposta às situações de opressão, ou seja, seu engajamento na militância política. Mais uma vez, eu lembro de um relato, né, feito nessa literatura, Pedagogia da Pergunta, onde o Paulo Freire, né, esse livro, na verdade, é um diálogo que o Paulo Freire tem com outro filósofo, né, que é o Antônio Faldez, um chileno, e lá ele relata uma situação bem interessante que ele presenciou na África, né, onde os alunos, onde os adultos, né, não sabiam fazer conta. Eles não sabiam fazer conta, não sabiam identificar o dinheiro, né, as operações básicas da matemática estavam ali, foram furtadas da tomada de consciência deles, e quando eles trabalhavam, eles recebiam dinheiro ali de uma espécie de feitor, né, e essa pessoa, ela fazia a conta errada, de propósito, na forma que eles não recebiam o que deveriam receber, eles sempre estavam ali devendo, ou seja, o Paulo Freire percebeu na prática, nesse momento que eles estavam vivendo naquele país, né, o processo de opressão que a falta do conhecimento trazia daqueles alunos. Então perceba uma escola que coloca como prioridade esse contexto socioeconômico. As primeiras amarras que o processo de educação consegue libertar são aquelas amarras que envolvem diretamente aquele estudante, né? Manifestações da prática escolar. Então, a pedagogia libertadora tem como inspirador e divulgador o Paulo Freire, que tem aplicado suas ideias pessoalmente em diversos países. Primeiro no Chile, depois na África e por aí vai, né, gente? Como a gente citou no começo, o Paulo Freire recebeu mais de 40 títulos de doutor honoris causa em educação, né? Muitas universidades americanas estudam esse processo de aprendizagem, esse processo de alfabetização que Paulo Freire inicialmente introduziu para adultos, e esse processo tem tentado, na medida do possível, se adaptar a outros níveis de ensino, né? Então, entre nós, tem exercido uma influência expressiva em movimentos populares e sindicatos, e praticamente se confunde com a maior parte das experiências do que se denomina educação popular. Paulo Freire, infelizmente, é alvo de muitas críticas, né? Sobretudo do sistema liberal, porque é óbvio, né? O sistema liberal não vai querer uma educação que liberte, que dê consciência crítica a essa população que está ali literalmente amarrada, né? Que está ali cativa do sistema. Embora as formulações teóricas de Paulo Freire se restringam à educação de adultos ou educação popular, em geral, né, como a gente disse, muitos professores vêm tentando colocá-las em prática em todos os graus de ensino, né, da educação formal, seja a educação infantil, a educação de nível médio, a educação em nível de graduação e também a pós.